Olá, bom dia a todos. É uma alegria muito grande a gente estar aqui mais uma vez num domingo para continuarmos aí o curso de Medicina Espiritual. Sejam todos bem-vindos, nossos companheiros aí de outras casas espíritas, nossos companheiros lá do CELD. É sempre uma alegria a gente estar junto conversando sobre doutrina espírita. O Paulo Nagai tem feito o curso conosco sobre medicina espiritual, uma visão ampla da doutrina espírita, uma visão ampla do mecanismo de ação e reação, que é indispensável para a gente entender esse processo de cura, que passa pelo nosso corpo, sim, mas tem que atingir, sobretudo, o espírito. Então, nessa proposta do homem integral, a gente segue todo domingo fazendo um estudo de 10 às 11h15, um estudo interativo, um estudo dinâmico, coordenado pelo nosso irmão e companheiro Paulo, lá do CELD, do Grupo Espírita Leon Denis, e que colabora conosco na EPH Online. A gente vai fazer a prece inicial e depois passar a palavra ao Paulo. Vamos todos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, neste instante. Senhor Jesus, companheiro e amigo de todas as horas, Mestre silencioso que caminha ao nosso lado, em todas as etapas de nossas vidas, abraça-nos nesta manhã de hoje e envolva-nos em teu amor, a fim de que possamos assimilar as lições que serão trazidas para nós, a fim de que essas lições transformem-nos em seres humanos melhores, em pessoas mais dignas, e que nós tenhamos mais energia e mais vontade para enfrentarmos as vicissitudes da vida. Dê para nós, Senhor, a intuição necessária para a solução de nossos problemas e das adversidades que aparecem no caminho. Dê para nós bom ânimo e, acima de tudo, hoje, em especial, inspire o nosso irmão Paulo Nagai, que está incumbido da tarefa, a fim de que ele possa nos proporcionar tudo isso que acabamos de pedir. Cuida de nós e fica conosco, hoje, amanhã e sempre. Sob a proteção de Deus, de Maria Dolores, de Inácio Bittencourt, Dr. Herman, nós aí passamos a palavra para o nosso amigo Paulo Nagai. Paulo, contigo. Bom, vamos lá. Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe mais uma manhã de estudos. E além desses espíritos todos aí que o Rafael falou, nós também lembrarmos aí da ajuda do Dr. Herman, do Leopoldo Machado, que é mentor do grupo de divulgação externa do Leon Denis, todos os outros espíritos amigos que se aproximem de cada um de nós, nossos mentores espirituais, para nos ajudar em termos de melhor entender o estudo da manhã de hoje. E hoje nós vamos continuar o nosso estudo com o módulo 2, que trata da cura, lembrando que o primeiro módulo nós falamos da doença, e falando como, de uma maneira geral, assim, dos tópicos básicos, dos conceitos básicos para o entendimento da doença, e a unidade 2 nós falamos da cura, que faz parte também desses conceitos básicos para a continuidade do estudo de medicina espiritual. E hoje nós vamos continuar ainda com a aula 2.1, que é o sentimento de cura, dentro da unidade 2, que é a cura, o equilíbrio da alma como fator da cura do corpo,
E hoje nós vamos complementar, que nós começamos semana passada, não acabamos, vamos complementar ainda com textos de Joana de Ângeles, fechando com o texto de Emmanuel. Então, se eu não me engano, é o slide 12 que a gente vai colocar, que fala sobre sentimentos de cura, no capítulo 5 do livro Plenitude, que é de Joana de Ângeles, psicografia lá do nosso querido Divaldo Pereira Franco. O texto diz o seguinte: há em todos os seres o instinto de conservação da vida e uma natural inclinação para o bem, em relação de serem herdeiros de Deus em aprendizagem, na forma da utilização dos recursos à sua disposição. A escolha do rumo a seguir depende do interesse imediato de resultados ou da lúcida preferência de frutos posteriores duradouros mediante a renúncia do momento. Bom, em termos de sentimento de cura, o que Joana coloca logo para nós, primeiro que esse sentimento está muito baseado, quando você fala de saúde, de sobrevivência, lá o instinto de conservação. Porque todos nós fomos criados para o bem, e isso tem a ver com a postura do espírito. Opa, passei aqui sem querer. A postura do espírito diante da vida. Então é aquele negócio que todo mundo fala. Buscar a fuga da vida, através de suicídio ou de outros comportamentos, mesmo sendo indiretos, o espírito é um sentimento assim que não é natural no espírito. É algum desequilíbrio que o espírito está passando para ele sair. Por quê? Exatamente porque lá no fundo nós temos o instinto de conservação, o instinto de sobreviver. E utilizar tudo isso na nossa encarnação, utilizar isso para o nosso progresso. Só que isso, até um determinado momento da evolução do princípio inteligente, isso é um pouco de fora para dentro. É a espiritualidade tomando conta da gente e provendo todas aquelas necessidades. Só que a partir da individualização, começa a busca do espírito pelo livre-arbítrio. Começa o espírito já fazer escolhas mediante as experiências que já tem. Então, como a gente fala, os espíritos tiram a mão de baixo, o suporte, e botam a mão em cima, que é a influência. A escolha, cada vez mais, passa a ser nossa. Por isso que Joana fala ali que essa escolha com o tempo do espírito e a motivação que ele tenha naquele momento é o retrato que você tira da prioridade do espírito naquela faixa, sempre uma fotografia. Porque isso é muito dinâmico, é isso que a gente fala quando você fala assim, conquistar a saúde integral é sinônimo do equilíbrio do espírito. Enquanto nós não temos isso, nós estamos doentes ou estamos saudáveis. Nós não conquistamos aquilo, nós não somos saudáveis ainda, até que atinja esse equilíbrio. Então, a busca, as escolhas, elas vão permear ali junto com o interesse do espírito naquele momento. Que isso não quer dizer nem que ele retrograda, porque às vezes a gente fala assim, de uma maneira a detectar uma retrogradação com as escolhas infelizes que o espírito faz. Só que a gente tem que lembrar sempre o seguinte: nós estamos ainda naquele caminho a percorrer em que não firmamos a virtude. Isso que a gente tem que pensar. Então, se você não firmou a virtude, você ainda não é senhor dela, você não pode perder, porque você não pode perder um negócio que você ainda não tem. Então, estamos a caminho, vamos dizer assim. Então, os escorregões são por isso. Os desequilíbrios são por isso, porque a gente não tem conquistado. Que nem a gente fala assim, perdi a paciência. Não, não perdeu, porque se já tivesse a paciência, não perderia, justamente porque o espírito não retrograda. Mas se eu continuo não tendo a paciência suficiente, é porque eu ainda não a conquistei naquele nível. Então é muito assim,
Nós, às vezes, aí vamos falar da nossa vida de encarnado, nós estamos com o objetivo primeiro ali na vida material. Por alguma dificuldade que a gente esteja passando, você fala assim, pô, cara, eu tenho que me concentrar aqui. Então, naquele momento, o teu foco primeiro, pô, eu tenho que me ajeitar aqui na vida material. Não estou entrando no mérito se é certo ou errado, porque cada caso é um caso. Não estamos falando do fato. Então, nessa situação, o espírito pode optar por algumas situações, fazer algumas escolhas naquele momento, que ele atende muito mais à necessidade atual, momentânea, do que a escolha mais, vamos dizer assim, fértil para o espírito imortal. Mas é uma condição que os espíritos até entendem e falam para a gente. Não, é um momento, foca aqui agora. Então, essas escolhas podem levar a cada um de nós a produzir um desequilíbrio nesse sentimento original de conservação. E nós começarmos a agir no movimento contrário a essa conservação, mesmo que de uma forma inconsciente. Inconsciente assim, eu não estou fazendo isso para perder a saúde, mas eu posso ter atitudes que me levem a complicar a minha saúde. Então, esse negócio de dizer que eu tenho um instinto de conservação, tudo bem, eu tenho. Mas, às vezes, por conta das opções, eu trabalho contra isso. Vamos dar um exemplo. Eu começo a trabalhar em demasia, e começa a prejudicar a saúde. Você está atendendo ali, é isso que é a interpretação do que ela colocou. Você está atendendo ali a um foco momentâneo, a uma, vamos dizer assim, uma preferência do espírito, a prioridade do espírito, aquela atividade no momento. E aí ele pode estar se complicando. Então, é nesse sentido que a gente vê aí essa colocação da escolha do espírito. Então, a gente vai fazer o quê? Como todo conhecimento da alma, ela é relativa e é dinâmica. E a consequência também vai ser relativa. Então, quanto mais eu evoluir, menos desequilíbrio eu vou estar exposto. Menos escolhas infelizes eu vou estar fazendo. Menos escolhas infelizes nesse sentido, fora da lei de Deus. Fazer escolhas que saiam, que desviem meu caminho da lei. Isso vai ter uma repercussão na minha vida. Então, aí, essa escolha do espírito vai depender exatamente da formação, do momento que o espírito está. É uma coisa que o Rafael colocou lá no início, que ontem também é engraçado. A gente vai fazendo os estudos, as coisas vão se ligando uma na outra. Por que eu estou estudando isso? Qual é o objetivo? Então, o estudo, de uma maneira geral, ele sempre tem um objetivo do maior esclarecimento do espírito e da maior adesão dele à situação geral, uma visão melhor, principalmente no que diz respeito ao entendimento da lei de Deus, que é isso que nós estamos fazendo. Então, qualquer tipo de estudo que me clareie, que me aumente a visão da lei de Deus, da magnitude de Deus diante de qualquer coisa, aquilo ali vai me ser útil, porque vai me apoiar nas escolhas que eu estou fazendo. Né? Então, vamos... se alguém tem alguma coisa a colocar, coloque alguma pergunta, senão nós vamos passar para o outro slide aí, em continuidade do texto aí de Joana. Alguma pergunta, alguma situação? Não? Então vamos continuar com o texto de Joana aqui, ainda do livro Plenitude, para nos orientar. Considerando-se que os sofrimentos são causados pelos desconcertos do espírito, que desarmonizam o fluxo da energia, permitindo a instalação das enfermidades físicas, mentais e morais, a forma eficaz para que cessem deve atingir o seu fulcro gerador, ou seja, o espírito, graças a cujo comportamento será interrompida a onda perturbadora. Exatamente por quê? Porque é parte do pensamento do espírito. Na mente lúcida, surgirá então a tranquilidade encarregada de produzir a saúde, que se irradiará por todo o organismo, produzindo equilíbrio. Assim, os caminhos constituirão o seu remédio
eficiente. Bom, tem tudo a ver, esse texto, né, parece que foi escrito para o momento atual. E tudo a gente tem essa tendência, né? Tudo a gente fala assim, pô, parece que foi escrito agora. Mas é porque a abrangência desses textos, ele é tão grande e a coerência dele é tão grande, e ele é uma lei natural, ele faz parte da lei natural, que ele vai se encaixar em tudo. Porque nada mais é do que, a gente pode pensar assim, pô, isso aí ó, tem tudo a ver com a pandemia, o equilíbrio do espírito, ele mantém a saúde, mas isso é para tudo. O pensamento é a origem de tudo. Porque o espírito é isso. O espírito pensa. Qualquer coisa do espírito parte do pensamento que ele emite. Então, a lógica do texto para a gente aí é muito claro. Porque quando você fala que os sofrimentos são causados pelos desconcertos do espírito, vamos lá na obra básica, no Livro dos Espíritos. O homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Todo o desequilíbrio que a gente tem é por conta do afastamento da lei, que ele pode ter causas anteriores ou causas atuais. Mas aquilo foi fruto de não cumprir a lei. Então vamos lá. Se o espírito tem isso, e ele, a partir do momento que ele sai da lei de Deus, ele descumpre de alguma maneira, aquilo vai atingir, mais cedo ou mais tarde, a consciência do espírito. Por que nós estamos falando isso? Porque, às vezes, a gente vê a repercussão de uma ação que o espírito fez, ela acontecer muito depois do ato cometido. E isso tem uma explicação, que Inácio até deu para a gente. Porque quando você fala assim, ó, eu agredi fisicamente o meu corpo espiritual, o meu conjunto perispiritual, o que vai acontecer? Se é um ataque material de fora para dentro, como eu beber muito, eu comer demais, eu fumar, eu fazer aquele troço todo, eu estou atacando de fora para dentro. A parte sutil desse ataque vai atingir o perispírito. A parte mais densa vai atingir o corpo. Então, aquilo ali é imediato a repercussão material disso na encarnação seguinte. Por quê? Porque eu estou amassando a forma, que é o corpo espiritual. Então, quando ele gerar um novo corpo, a forma está amassada, o corpo vai sair amassado também naquele desregramento. Mas quando é um efeito moral, isso aí passa por aquele caminho que os espíritos falam para nós. Reconhecer o erro, melhor, tem o erro. Reconhecer o erro, reconhecer a culpa sobre aquele erro, porque às vezes a gente para ali e reconhecer o erro. Não, aquilo ali foi errado. Mas você não admite a culpa. Você, não, a culpa foi do Marcelo, que o Marcelo mandou fazer. Quer dizer, eu reconheci que houve um erro ali, mas não assumi a culpa. Então o processo, ele não continua, porque eu botei a culpa no outro, terceirizei a culpa. Mas quando eu faço o passo completo, reconheci o erro, reconheci que eu fui o causador daquele erro, me arrependi daquilo que eu fiz, e aí eu vou partir para me redimir. E só vou me redimir quando eu tiver bagagem suficiente para encarar aquilo ali. Ó, Deus não dá um fardo mais pesado que aquele que eu posso carregar. Então, o que ocorre? E aí a justificativa da gente olhar hoje uma pessoa de bem e ela com vários problemas, por exemplo, de saúde. Que a gente fala assim, a gente tem a maneira de julgar isso muito rápido, né, e ser muito cartesiano nisso. Se ele está passando aquilo porque ele boa bisca não foi. E na vida passada, a gente fala assim, boa bisca não foi na vida passada. E às vezes a causa daquele problema ali não está na vida passada. Está lá umas 3, 4, 5 atrás. Porque ele só vai. Ele não poderia ter pago naquele momento, imediatamente. A consequência moral ela demora por causa disso, depende da consciência do espírito. Isso o Altivo tem uma dificuldade danada de explicar para a gente. De explicar não, né? Ele explicou. Da gente entender, porque a gente confundia muito prova com expiação. E ele coloca para a gente assim, a expiação é consciencial. O espírito só está expiando no sentido de expurgar, até porque a palavra é usada de uma maneira dúbia, né? Tem duas. Às vezes expiação é sofrimento, no texto você vê que a interpretação é sofrimento, você vai sofrer, você vai expiar. Ou então, assim, você está expiando com um sentimento de técnico, né? Expurgar, colocar para fora aquela mazela. Aí é a expiação técnica que a gente está falando.
Sempre é prova, porque tem aprendizado. Mas a expiação é quando o espírito atingiu essa consciência e fala assim, ó, pode mandar que eu vou devolver, vou pagar. Eu já tenho condições de pagar isso aí. O cara já tem crédito. Então é o conhecimento do espírito que está em jogo ali. E o que ele aprendeu moralmente. Então, por isso que a causa está lá atrás e ele está pagando agora. Aí você vê espíritos que são boníssimos, com situações precárias de saúde, de um monte de coisa, e você fala assim, pô, mas cadê a justiça de Deus? A justiça de Deus está em esperar ele ter armazenado bagagem suficiente para passar por aquilo com o pé nas costas. E ele passa. Porque ele passa naquele teste do bom cabrito, né? Passa por aquilo tudo e não berra, que é a característica do aproveitamento da expiação. Porque se a gente estiver passando por uma condição e tu passar blasfemando, meu amigo, não adianta, não vai aprender. Por quê? Porque aquilo é sinal que não houve aprendizado. Então, a característica de que houve aprendizado é exatamente eu passar por aquilo ali. Então, o espírito, ele já não gera mais aquele desequilíbrio, mas aquele desequilíbrio está espelhado no corpo físico dele. Por quê? Porque está saindo, está expurgando. Ele vai limpar o corpo espiritual dele através daquilo ali, porque aí o corpo funciona como mata-borrão da alma e segurou aquele desequilíbrio dele ali. Por quê? Porque o fulcro gerador, que é o pensamento que o espírito coloca, aquilo foi interrompido pela mudança moral. Aí aquele espírito que já é lúcido, que já superou aquele trauma, que já passou por aquilo ali e já tem a virtude, qual vai ser ali a consequência desse equilíbrio? A saúde que ele está produzindo. Por isso que, às vezes, a pessoa fala assim, pô, não adianta só o passe. O cara toma o passe, vai lá, dá uma melhorada, e daqui a pouco o cara está ruim de novo. Por quê? Porque o passe está aliviando a consequência. Mas você não está mudando a causa. Então é enxugar gelo. Aí o cara fala, então não adianta dar passe? Não adianta, tem que enxugar o gelo mesmo. Isso aí é aquele apoio que a gente comentou na semana passada. A gente tem que fazer isso até que a pessoa tenha. Tem que ter o acolhimento primeiro e dar sustentação até quando a pessoa conseguir se sustentar sozinho. Esse é um ponto que a medicina espiritual tem que ser bem claro. Da mesma maneira que a gente fala que a causa é o espírito, não é por isso que você não vai tratar a consequência. É igual você falar assim, não, estou com azia, eu sei que a causa foi porque eu comi muito. Você já sabe que já comeu, não tem como você voltar lá atrás. Mas vai deixar de tomar o antiácido porque não é a causa? Não, você tem que aliviar a dor sempre que possível, sempre que possível. Agora, o movimento da alma tem que ser aquela da busca do equilíbrio. Porque tudo isso que a mente gera, ela vai passar para o organismo. Ela vai passar para o organismo. Então, quando você fala em equilíbrio, aí traz para o momento que nós estamos passando. Porque é isso que todo mundo, a maioria das casas espíritas está trabalhando nisso, do indivíduo manter o equilíbrio, do indivíduo não entrar nessa onda de desespero, que não quer dizer que não tem que tomar cuidado, é diferente. Ninguém está falando que não tem que tomar cuidado. Agora, o que a gente não pode entrar é num ciclo de medo, num ciclo de desespero, que vai minando a confiança na lei. E vai minando o quê? O pensamento gerador de equilíbrio, que é o próprio espírito. Então, você imagina se a gente desistir. Se a gente entrar nessa paranoia de que, caramba, estou ferrado. Não tem jeito. Eu vou começar, dentro de mim, destruindo a minha imunidade, diminuindo a minha imunidade. Por quê? Eu vou parar de gerar fluidos salutares que vão, vamos dizer assim, dar suporte à minha imunidade para começar a jogar fluido deletério. Então, o vírus, como qualquer outra coisa que se aproxima, isso é magnetismo. A gente costuma falar assim, o animal não percebe isso quando o indivíduo está com medo. Tem muitos animais que percebem isso e vão para cima, porque sente aquilo ali. Isso é o quê? Isso é radiação, cara. Então, uma quebra de imunidade ali, a barreira de proteção que você tem, é como se você abrisse ali a porta.
E o vírus não deve ser diferente, porque a gente lembra que o Marcelo explicou aí nas 2 quintas-feiras aí que ele trabalhou essa parte. Você tem ali um processo, nós convivemos com esses vírus, não só esse, como um montão deles aí. E por que em alguns momentos eles proliferam e em outros momentos não? Estamos falando em momentos. E além dos momentos, por que em uns sim e em outros não? Tem uma série de coisas fora do que a gente vê físico, que é essa postura individual, que o indivíduo está exposto às mesmas coisas, materialmente falando, fisicamente falando, não material, fisicamente falando, mas tem coisas que a própria postura da alma dá um aquém, dá um além a ela, e o outro bota para baixo um pouco, cria vulnerabilidade. Então, é essa consciência de que tem esses níveis de trabalho a fazer. O físico, que a gente fala das coisas referentes ao corpo, o material sutil, que a gente trata ali do corpo espiritual, e o moral, meu amigo, que é o centro, o ponto inicial de tudo, que é o próprio espírito. Então, é o que ela encerra aqui, até falando que os caminhos constituirão o seu remédio eficiente. Por isso, muitas vezes, o efeito placebo, que é o quê? Às vezes, tu não tem nada ali, mas tu fala para o cara assim, ó, pode tomar isso aqui, que isso aqui é tiro e queda para você. E o cara toma, e se ele acreditar realmente naquilo, ele cria uma barreira com aquele negócio ali. Então, isso tem a ver muito com manipulação fluídica e tem a ver também com a constituição dessa barreira pelo próprio espírito, pela postura dele. Mas vamos lembrar, olha para a história aí, desde a época de Jesus, as pessoas que lidavam com os leprosos. Alguns pegaram, mas outros não. Aí você vai dizer o quê? Expostos à mesma situação, e você tem ali uma condição que é individual, é conquista de cada um. Então, essa aí é o que a gente extrai desse segundo texto aí, segundo texto não, do segundo slide, que é a continuação aí do texto de Joana de Ângeles, e é algo para meditar. Alguma pergunta, alguma colocação? Paulo. À vontade. Oi, Paulo. Fala aí. Eu achei muito pertinente, muito relevante essa consideração que você trouxe em relação à questão, lá no Medicina, quando a gente estudou o enquistamento, né, o processo de enquistamento, eu acho isso, a gente pontuar bastante essa questão, porque a natureza do enquistamento, como você bem colocou, ela pode ser mecânica, né, de fora para dentro, a gente fazendo isso, utilizando meios que acabam, de alguma maneira, marcando, né, afetando a forma, como você bem disse, e esse enquistamento ele também pode ocorrer por repetição, ou ato de repetição, ou que a gente chama de nó energético, né, esse nó energético que vai se estabelecendo. O que eu acho assim, importante a gente trabalhar é o sentido de que esse nó energético, eu faço muito uma comparação com o quarto do Gabriel, do meu filho. O quarto do meu filho, eu tenho verdadeiramente medo de entrar, porque a gente fala assim para ele, Gabriel, você precisa arrumar seu quarto. Ah, pai, pode deixar, eu faço isso amanhã. E esse amanhã, ele vai tomando uma proporção que chega uma hora que você entra e você não sabe onde é a saída, vira um labirinto. E assim é o nó energético, a gente vai deixando as coisas se acumularem, né? A famosa sujeira para debaixo do tapete, e os psicólogos adoram muito essa questão do psiquismo de profundidade, aquilo que vai sendo jogado para dentro e não vai sendo criado esses mecanismos de análise. Que Joana, nesse texto que você trouxe, ela coloca para a gente de uma maneira assim, muito interessante que esse acúmulo de nós energéticos ele vai estabelecendo para nós um grau de dificuldade ainda maior para esse encontro consigo mesmo, para essa autoanálise, essa autorreflexão, porque quanto mais coisa você tem para fazer o balanço consciencial, mais difícil é.
é o quarto do Gabriel. Amanhã eu arrumo, e esse amanhã vai virando um monstro, né? Porque a gente não consegue mais saber por onde começar. Inclusive terapeuticamente, até para o próprio terapeuta, para ele puxar esse fio do novelo, ele tem que ir a fundo, ele tem que ir lá. Então, assim, eu achei muito importante pontuar, né, trazer, reforçar isso, porque o Conhece-te a Ti Mesmo, ele não é só uma expressão filosófica. Ele não tem esse caráter da gente, poxa, que felicidade, né, de trazer Sócrates trazer isso, e depois de ser trazido por Santo Agostinho e tantos outros que trouxeram essa reflexão, mas não é uma eloquência filosófica, é verdadeiramente um recurso de autocura, né, da medicina que a gente aplica a nós mesmos como esse mecanismo. Então, eu só pedir licença para reforçar esse ponto, que eu achei ele muito importante, né, a gente dar essa ênfase nessa questão. Não, é legal. E uma coisa, nós vamos ter oportunidade mais adiante, que esse aí, eu não sei se nós já conversamos a respeito disso. Esse curso eu montei para atender, não lembro se primeiro foi lá no Rita ou se foi o pessoal lá do Joana de Anjos que pediu. Foi no SEMA, né? Não, do SEMA. Foi no SEMA, Foi no SEMA. Que isso aí, eu procurei colocar o material todo que a gente tinha, essa primeira parte do doutrinário, da sessão doutrinária, que é a base. Mas nós vamos, depois entra com a científica falando da parte de mecanismo, onde a gente vai trabalhar mais isso, de uma maneira olhar os mecanismos mesmo. Mas é interessante, e você trouxe aí a parte do Conheça-te a Ti Mesmo. Ontem, alguém ia perguntar, o Newton, tu ia perguntar alguma coisa? Se for perguntar, pergunta, Newton, aí depois eu dou uma... Seu raciocínio, pode falar. E quando tu fala Conheça-te a Ti Mesmo, ontem eu vi um filme, que é aquele negócio, a gente está em casa, filme, vamos ver um filme. Eu não lembro se o filme era Hector em Busca da Felicidade, não. É um psicólogo que o cara, uma hora ele chegou assim, quem sou eu? Ele não aguentava mais conversar com os pacientes, ele achava que não ajudava ninguém. Não sei se alguém viu isso, mas eu vou dizer até por que eu achei interessante, vocês vão entender no final, e tem tudo a ver com o que o Marcelo colocou. Ele pega e fala assim, caramba, o que é felicidade? O cara tira um tempo, viaja, ele tinha um relacionamento com uma mulher que ele gostava e tal, mas ele falou assim, preciso isso, quero saber. E saiu, ele foi para a China, depois para a África, e tudo aquilo ele perguntava o que é felicidade para a pessoa, o que você sentia. Só sei que ele viveu várias experiências. E na última, quando ele estava quase voltando para casa, ele conheceu um psicólogo lá que o cara tinha, aí mostra a ciência de hoje, né? Botar aqui as emissões cerebrais dele, e o cara identificava a zona do cérebro, mas o cara com consciência que aquilo era da mente. O cara não fala em espírito, na cara assim, a origem. E algumas cores das emissões dos sentimentos do cara. O cara fala assim, olha, pensa num troço triste, num troço alegre e num troço que dê medo. 3 sentimentos só. Não me diz a ordem, que eu vou identificar aqui pela acho que era tomografia, não sei qual é o nome que se dá isso, mas estava encaixado na cabeça dele, ele via lá as zonas cerebrais, e ele falando para a mulher que estava lá dele, amarelo é felicidade, azul é medo, não, azul é triste, e verde, medo. Não interessa a cor mas 3 cores. Cara, o cara fazia um esforço danado e ele não conseguia expressar nenhuma cor ali. Aí me liga a mulher que ele vivia e que ele tinha visto, achou que perdeu ela e ficou naquele negócio. Só sei que ela ligou para ele, o negócio ficou ligado sem ele saber, e os caras escutando, o cara que estava lá fora. Ele começa a conversar com ela, aí ele lembra de tudo que ele passou durante a busca dele, aí tem sofrimento que ele sofreu sequestro, quase morreu, não sei o quê. Cara, eu só sei que foi interessante, o que aconteceu lá fora com a repercussão do pensamento dele. Apareceu tudo quanto é cor. E pipocava assim, o cara falou magnífico, ele conseguiu transpassar
Porque ele falou até a aurora boreal, os vários sentimentos. Então, a conclusão do cara ali era a seguinte, que a felicidade em si ela é uma mistura disso tudo. Por quê? É o sofrimento, é o medo, é a alegria, são todos os sentimentos que ele passou que deram a experiência para ele, dele identificar que o que ele queria naquele momento era ficar com aquela pessoa, que ele achava que tinha perdido. Então, tem muito a ver com isso que você está falando, do conheça-te a ti mesmo aí. Ele não se conhecia. Então, a partir do momento que ele experimentou aquilo, que ele teve sofrimento, que ele começou a identificar o que fazia bem para ele, o que fazia mal para ele se libertou desse emaranhado que ele estava e começou a se equilibrar. Então, tem muito a ver com esse lado. Não é só filosófico, conheça-te a ti mesmo. É porque essa consciência vai trazer um direcionamento de pensamento, em termos de emissão mesmo, porque o cara se equilibrou. O cara vai fazer a escolha mais consciente, o cara tem aquela experiência que ele passou. Eu achei isso muito interessante por esse aspecto. E outra coisa, que não é mais algo hipotético. Hoje, nós temos aparelhos que detectam isso. E você vê claramente a reação dentro daquelas zonas que materialmente representam a origem. Mas a gente sabe que a origem não é ali. Ali já é uma repercussão do que a alma pensou, do que a alma sentiu, e ali já é o reflexo daquele negócio todo. Newton, vai. Newton, está fechado o teu microfone. Paulo. Acho que o Newton... vai. Paulo, está me ouvindo? Fala, pode falar. Tô. Então, eu queria que você explicasse como é que a consciência faz para acabar gerando dentro do indivíduo essas doenças, essas patologias de várias ordens, psíquicas, físicas, mentais, etc. Primeiro, vamos botar aqui entre nós, a gente já pode falar, o que é consciência? É o espírito. É o espírito. Ele gera. Então, isso da experiência dele. Exatamente isso que a gente estava falando lá do personagem. Por que ele vai gerar? Se ele entra, por isso que vamos lembrar lá, a gente está falando em felicidade, qual é a definição de felicidade que a doutrina espírita dá? Em termos materiais, posse do necessário. Em termos morais, consciência tranquila e fé no futuro, que é a esperança. Então, olha só, se você vê o indivíduo, a gente pode falar isso, que a gente vai falar só de conceito espírita, mas vamos olhar o que o pessoal da ciência psique aí fala, independente de ser espírito ou não, o espírito tem mais consciência disso. Que o indivíduo entra em depressão, o psiquismo faz assim, faz assado. Na verdade, para nós é o quê? A alma. Se a alma começa a perder a esperança, e quem trabalha no atendimento a desencarnado, a gente vê isso, que a pior coisa para o espírito, ou encarnado ou desencarnado, é a perda da esperança. Desencarnado, a gente vê isso de uma maneira assim, muito mais forte. Por quê? Primeiro, porque o pensamento se expressa com muito mais facilidade no corpo espiritual do espírito, por ser mais sutil. Então, aquilo ali, ele passa para o material muito mais fácil. E outra, porque enquanto tu está encarnado, tu tem aquela esperança que depois da morte, que nem o pessoal fala, morreu, descansou. Olha, eu quando estava indo e voltando para o trabalho, escutando o rádio, quando eu falei, fulano vai descansar. Eu falei, meu Deus do céu, que decepção que vai ser isso para esse povo. Porque me dá vontade de rir, de desespero, assim. Falei, como é que muita gente pensa que vai descansar, né? E a gente sabe que o negócio não é esse. Não vai descansar. Vai continuar e vai estar trabalhando talvez mais. Pela sensibilidade maior que vai ter e tudo, né? E aí vai descansar. O cara tem uma esperança que vai descansar. Vamos dizer assim. Quando o cara morre, amigo, tu chega lá e vê que não é nada daquilo.
são o que vários espíritos expressam para nós numa reunião de desobsessão, lá de atendimento desencarnado. E perde a esperança, não vê a luz no final do túnel. Então, imagina isso, o cara encarnado, que é o objetivo da pergunta, né? Como é que eu gero essas doenças? Porque eu vou me minando, eu vou perdendo o equilíbrio, eu vou desacreditando, eu vou começando a entrar num estado mórbido, de desânimo. Isso começa pequenininho. E se a gente não prestar atenção, aquilo ali toma. Aí o conheça-te a ti mesmo também entra aí. Porque se você se conhecer, você vai começar a detectar que aquilo ali não é normal. E quanto mais próximo do início você detectar, mais fácil é, vamos dizer assim, menos difícil é de você sair. Então, Nilton, o espírito vai gerando aquele desânimo que começa pequenininho, que começa assim, igual comer mingau pelas beiradas, e quando você vai ver, aquilo já está instalado. Então, é essa emissão de pensamento que começa no desânimo, que vai no pensamento negativo, que vai na falta de esperança, na falta de fé, que o indivíduo vai criando esses miasmas, vai criando o que vai se tornar depois, se a gente não cuidar, um nó energético lá, que vai complicar tudo, você vai magoando tudo. Ao lado disso, você tem a deficiência do corpo físico também em algumas situações. Aí vai juntar a fome com a vontade de comer, porque você vai atingindo exatamente os pontos mais frágeis do corpo físico, que aquela energia negativa vai ser descarregada e vai corrompendo ali também as partes do corpo físico que já estão em deficiência. Então entra também a parte do cuidado material, cuidado físico com o corpo, porque quanto menos saúde física você tiver, mais propenso você vai ter para estourar esses desequilíbrios do pensamento da alma, do espírito, né, em cima das coisas do corpo. Mas é assim, é o desequilíbrio. Por isso que fazer isso que nós estamos fazendo, estudo, estar juntos, ir na casa espírita, se banhar daqueles fluidos equilibrados, estudar, isso aí vai dar para a gente uma resistência maior a isso. Mas você vê, a causa sempre é trabalhar a cabeça nossa, trabalhar o conhecimento, trabalhar a fé, para que eu não gere esses pontos de desequilíbrio que foi colocado aí. Ficou claro, Nilton? É isso aí, então. Eu estava pensando aqui, a consciência, ela na verdade, ela é um tecido de material muito sutil e altamente influenciável. Então, quando você imagina, por exemplo, uma situação, uma hipótese só, uma situação assim, uma pessoa praticou um aborto. Na cabeça da pessoa, ela já programou uma forma racional de se eximir de culpa. É uma tendência natural, mas acontece que esse tecido, ele imprime, então você não tem como escapar dele, está dentro de você. O tempo vai passar e à medida que a pessoa se tornar mais frágil, que isso acontece no ser humano, essa consciência começa a martelar no indivíduo. Houve um erro. E, naturalmente, aquilo causa no indivíduo uma necessidade real de encarar frente a frente o seu próprio erro, né? A gente chama isso de drama da consciência. Ora, sim, mas só vai acontecer, Nilton, aquilo que o doutor Herman e o Inácio e o Altivo explicaram para a gente, quando ele tiver conhecimento de causa. Porque uma pessoa hoje que fizer um aborto e ela tiver consciente que ela está fazendo isso porque é direito dela, que ela é dona do seu corpo, enquanto ela acreditar nisso, ela não vai sentir peso na consciência. Mas, Paulo, isso é um anestésico que ela injeta na sua consciência. Às vezes a pessoa acredita realmente nisso. É o que os espíritos chamam de ignorância. A ignorância, ela, claro, não vai isentar ela de uma culpa nisso aí. Mas vamos dizer assim, é um atenuante. O que a gente está querendo dizer é aquele conceito que você está falando é perfeito, é aquele conceito que os espíritos falaram para nós sobre ter a consciência. Você, enquanto você não observa que aquilo ali foi um erro, você não tem como se arrepender, porque você não sabe que é um erro. Mas quando você, por alguma informação que você recebeu,
você passe a enxergar que aquilo ali é um erro, aí começa realmente a consciência doer. Aí é o despertar desse negócio que nós estamos falando aí e que você colocou bem. Bom, só mais um minutinho, por favor. Ou não? Emmanuel, ele cunha um termo onde ele diz assim: trincar o cristal da consciência. Depois eu posso mandar referência se você quiser. Trincar o cristal da consciência. O cristal, quando ele é trincado, ele perde a sua integridade. Ele deixa de funcionar. Pega uma taça de cristal, trinca ela não vai funcionar mais. Então aquilo ali permanece exigindo uma reparação. Não tem como fugir disso. Então o processo é mais ou menos assim: o erro, o arrependimento, a expiação, e após a expiação, o capítulo final é a regeneração. Se redimir, exatamente. Esse é o quadro completo. Mas olha só, o que você falou é um aspecto dentro desse geral. Porque tem casos que o indivíduo faz isso como defesa, concordo. Mas o que nós estamos falando é que anteriormente a isso tem vamos dizer assim, a fase da ignorância também. O que você está falando é fato e é um exemplo, que tem espíritos que eles, por proteção, mesmo que inconscientemente, negam aquilo ali para se proteger. Mas um dia, ou no caso da ignorância, ou nesse caso de que eu fiz para truncar, um dia aquilo ali vai abrir e a pessoa vai ter que assumir. Isso mesmo. Ok, obrigado. É isso mesmo, perfeito. Bom, vamos seguindo, então, mais um finalzinho aqui da Joana, para a gente passar para fechamento com Emmanuel. Aqui é interessante esse último trecho do texto da Joana de Ângeles, que ela fala, tem um pouco a ver do comentário que nós fizemos do filme ontem, né? Fala assim, ó, a ciência espírita, por sua vez, reconhecendo que todo sofrimento decorre do mau uso do livre-arbítrio pelo homem, dos valores morais em recomposição, se encontra um mecanismo essencial para a libertação do mesmo. Quer dizer, quando eu falo da ciência espírita aqui, que ele reconhece isso, hoje você olha a ciência, que ela tem como identificar a repercussão do pensamento do indivíduo. Então, você tem os aparelhos hoje da ciência material, elas corroboram para aquilo que a ciência espírita colocava em termos do pensamento, da influência do pensamento, do sentimento que reveste esse pensamento nas situações do dia a dia do indivíduo. Então, o que a ciência espírita continua falando ainda não tem total confirmação pela ciência material, mas vai chegar lá tranquilamente. Então, se continua, a tese é extensiva ao problema das doenças. Sem uma correspondente transformação moral do paciente, a terapia que se lhe aplique quando enfermo poderá modificar o quadro orgânico, não, porém, libertá-lo, que é o que nós falamos, e na doutrina espírita, no medicina espiritual, a gente tem falado muito isso. Uma coisa é você trazer o equilíbrio orgânico para o indivíduo, outra coisa é você curar o indivíduo. O quadro orgânico, o equilíbrio, ele pode vir pelo passe, pelos medicamentos materiais, físico, né, do corpo físico, pelos passes que vai trabalhar no perispírito, mas a cura total, que a gente chama a verdadeira cura, é da alma. E ela continua aqui, não porém libertá-lo, porquanto, ao primeiro ensejo, ela ressurgirá, que é o que acontece se não houve a modificação moral, aquela mazela, aquele desequilíbrio vai se espelhar no corpo de novo, ou facultará a manifestação de outras patologias já vigentes no campo vibratório não reequilibrado, que tem tudo a ver com aquilo que Jesus falava. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais, senão vai te ocorrer coisa pior. Quando a cura era feita, e aquilo ali não representava ainda uma transformação moral completa do indivíduo. Isso aí também é muito interessante. Uma vez, eu não lembro se foi Baltazar, se foi Dr. Herman,
falando sobre esse aspecto da lei, isso que Jesus falava, porque o medicina espiritual usa muito isso. Ele fala assim. Por isso que nós insistimos muito nas casas espíritas, nós, como casas espíritas, temos a obrigação de colocar que o passe é útil, sim, é útil, mas ele não pode ser, vamos dizer assim, levado assim como o salvador da pátria, vai me curar todos os males. Por quê? Uma certeza a gente tem que ter. Se o passe curou é porque tinha cabimento na lei. E o que é ter cabimento na lei? É porque, naquele momento, o espírito já superou os problemas que ele tinha de aprendizado diante daquela situação. E aí ele foi curado. Então, quando nós colocamos isso para o plano espiritual, nos estudos, e foi falar assim, olha, essas curas que foram feitas por Jesus, e aí é uma análise que a gente tem que fazer de uma maneira muito madura, por que Jesus não curou todo mundo? Porque não podia. Não podia por quê? Porque a cura não depende de um outro, mesmo que esse outro seja Jesus. E nem de Deus, que é aquele negócio que a gente brinca, que é pergunta de vestibular, né? E outra pergunta de doutorado, que uma maneira real? Oi. Oi. Paulo, você ficou sem Qual áudio. foi a última coisa que tu escutou? Pergunta de doutorado. Ah, sim. Deu um pique aqui, depois eu vi o Marcelo fazendo sinal ali, eu fui olhar, estava sem som. Aí é o seguinte, a pergunta é doutorada, se Deus pode curar tudo. A tendência nossa de responder filosoficamente é que Jesus pode e Deus pode, e não é. Por quê? Porque acima disso tem a lei. Qual é o limite? A lei. Então, meu amigo, se curou é porque podia ser curado. Porque se não fosse assim, seria derrogação da lei. A gente sabe que não tem derrogação da lei porque ela é perfeita. Então, é um raciocínio meio complicado se você tiver cheio de dogmas na tua frente, mas é simples se você olhar pela lógica espírita. A lei é perfeita, não tem como derrogar. Jesus foi a primeira coisa que falou, não vim derrogar a lei. Então, não tem. Agora, os casos que puderam ser curados é porque o espírito já passou por aquilo ali. Então, a pergunta foi baseada muito nisso aqui. Ó. Por que aquilo? Ó? Vai e não peques mais, porque senão vai te ocorrer coisa pior. Então, a espiritualidade explicou para a gente o seguinte, que era uma maneira de incentivar aquele que estava sofrendo, e quem estava do lado também, era tipo assim, eu vejo o indivíduo e falo que ó, ele está no caminho do aprendizado dele. Quer dizer, aquele mal que ele está sofrendo, ele já está aprendendo aquilo ali e está quase quitado a casa própria dele lá. Quase que ele pagou tudo. Eu falo assim, pô, o cara está pagando em dia, está fazendo bem, pô, faltam 2 prestações, eu vou dar como quitado para ele, mas falo assim, olha, estou adiantando aqui a escritura para você, mas se tu parar de pagar, volta ao que estava antes. Isso sim, isso é lógico, porque o cara falou assim, olha, tudo bem, estou te adiantando isso serve como incentivo, e não como derrogação da lei. Foi essa a explicação. Que foi diferente na mulher hemorroísa. Né? Assim, ó, tua fé te curou. Ah, foi porque ela pediu mais do que o outro? Não, porque ela já tinha passado pelas condições todas de aprendizado e que ela atraiu aquela energia e teve a aderência para aquilo ali promover a cura dela. Por quê? Porque ela, como espírito, ela não estava mais gerando o fato desequilibrante. Então, ela assimilou aquilo ali. Então, são essas 2 características da cura e que ela traz aqui para a gente. Por isso que a gente fala, a medicina espiritual, quando é que ela vai ser aceita? Ela ser aceita quando um médico chegar de cara limpa para a gente e falar assim, olha, eu não estou vendo nada no teu corpo físico aqui que cause esse problema. Então, você deve ter um problema moral. Você procura aí e vê qual é a causa. Você fala mal dos outros, você é desonesto, você faz isso, você faz aquilo. É isso que a medicina espiritual vai trazer para a medicina, bicho. É a constatação de que o mal moral é a causa da doença física. Enquanto isso não ocorrer, a medicina espiritual, do jeito que nós falamos, que os espíritos trazem para nós, que é a medicina da alma, meu amigo, enquanto não aderirem isso não quer dizer que não foi aceita. E lembrando sempre, Jesus é o quê? Médico das almas.
ele não tinha diploma de medicina. Ele é médico ele entendia de alma. E, é claro, para entender do corpo também. Mas o diploma principal dele lá não era esse. A gente lembra sempre isso. Quando a gente fala desse assunto, André Luiz, quando chegou lá no plano espiritual, ele falou assim, peraí, esse negócio aí serve para consertar carro. Para instruir piloto, não. O carro é o corpo físico. Agora, o espírito é o piloto. Você dá aula para piloto? Não. Você conserta carro. Então, por enquanto, tem que aprender aqui a instruir piloto, a atender piloto, atender o motorista. Você, por enquanto, sabe, é útil, mas o teu limite é aqui, é o carro. Então, é mais ou menos isso aí. E para o último texto, nós temos aí Emmanuel trazendo para nós o fechamento aí desse nosso capítulo, que é do livro Emmanuel, aquele livro que tinha a capa verdinha, que agora eu não sei como é que a capa dele está, o meu aqui é bem antigo. No capítulo 23, Emmanuel diz o seguinte: a medicina precisa criar os processos naturais de equilíbrio psíquico, em cujo organismo, se bem que remoto para as suas atividades anatômicas, se localizam todas as causas dos fenômenos orgânicos tangíveis. Ele está mandando para ele olhar lá no equilíbrio psíquico, que é a origem para o médico material. A medicina do futuro terá de ser eminentemente espiritual, posição difícil de ser atualmente alcançada em razão da febre maldita do ouro. Mas os apóstolos dessas realidades grandiosas não tardarão a surgir nos horizontes acadêmicos do mundo, testemunhando o novo ciclo evolutivo da humanidade. Ou seja, vão vir espíritos, e já está vindo, já deve estar vindo, esse livro Emmanuel, se não me engano, em 1930 e pouco ou 40 e pouco, se eu não me engano, 40 e pouco. Ou que seja, até 1950, por ali, vamos ser. Isso aí já está vindo espíritos com esse conhecimento. Para quê? Para que no meio acadêmico isso aí tome corpo. Para que se vá procurando mais uma visão, primeiro, é claro, dentro do psiquismo, que é partir do conhecido para o desconhecido. E o reconhecimento da sobrevivência da alma, da imortalidade da alma e da reencarnação vai abrir uma janela imensa nisso aí, que é o que ele está falando, partindo do conhecimento desses espíritos que reencarnarão aqui. Foi você que botou aqui, o Rafael, foi em 1937, do livro Emmanuel. E isso é uma visão que vai ter que partir dessa modificação de conceitos desses espíritos. Não vai ser o conhecimento da medicina em si, vai ser uma junção. A ciência vai aumentando a capacidade de detecção dessas coisas, vai ajudando a constatar que a alma sobrevive, que há a reencarnação, mas também esses espíritos que vão reencarnar com predisposição a aceitar isso. Por quê? Porque trazem esse conhecimento e provavelmente vão trazer essa missão de clarear, em termos de conhecimentos, a essa ciência. Né? Aqui o Jorge, tem uma pergunta aqui do Jorge no chat. A Ayurveda, eu realmente não conheço o que é. Deve ser alguma coisa oriental. Pode ser considerada medicina espiritual devido à visão global do tratamento? Olha, eu realmente não conheço. Mas o que eu diria é o seguinte: o que a gente considera que seja medicina espiritual? Aquilo que parte do princípio que o desequilíbrio do espírito. E que você liga isso à posição moral do espírito. Se você não fizer essa ligação, você pode estar mais próximo ou menos próximo da realidade que a medicina espiritual traz para nós.
Mas enquanto não fizer essa conexão, olha, os males que nós temos que eclodem no corpo é proveniente do comportamento moral do espírito. Se a gente não tiver essa ligação, a gente não considera medicina espiritual, por causa da causa. Se você não tem a causa ali, você pode estar próximo, você pode estar rodeando, você pode estar ali, mas ainda não está tratando efetivamente com todo o seu potencial da medicina espiritual. Colocações, perguntas? Esse texto de Emmanuel para a gente foi o que encerra aí o nosso texto. Só para voltar um pouquinho, que você falou um minuto atrás. Foi não? É uma área que eu gosto de estudar muito. Quando você falou na cura de Jesus, às vezes choca um pouco o que você falou. Mas, na realidade, é a nossa falta de conhecimento da interpretação bíblica, e não do que você falou. O que você falou é correto. Por exemplo, quando eu fiz o estudo da passagem da mulher lá, que quando toca Jesus, é um pedacinho pequeno, ela fala assim, atravessou a multidão para chegar a Jesus. Esse atravessar a multidão é o que você está falando. Agora, quando a gente lê ali apenas no literário, a gente não entende isso. Acha que atravessou a multidão no meio do povo, encostou em Jesus, mas não. Atravessar a multidão é justamente o que você falou hoje. Ela teve o processo de mudança para ter a cura. Então, o erro não é na Bíblia, é o que você falou, é a interpretação que é infantil ainda. Entendeu? A repercussão, a primeira vez que eu falei isso numa palestra, meu amigo. Não, eu imagino. Eu que não tenho muita sensibilidade material, eu senti um dardo chegar até a mim. A sorte que estava no final da palestra, eu só dei o assim seja e sentei, porque o negócio foi... Eu tinha colocado a interpretação da letra, e não do que ele disse. Exatamente, mas você vê, não é achismo. A colocação foi exatamente baseada na lógica que a doutrina espírita coloca para você. Porque senão você vai estar, é incoerência isso, você vai estar admitindo uma derrogação na lei, ou assim, uma preferência, né? Uma diferença de tratamento com um e com o outro. Verdade. Porque se fosse obra da divina misericórdia, por que não com todo mundo? Só com uns e não com outros. Não, é verdade. Eu queria colocar isso, que às vezes a pessoa lê a Bíblia e a falta de interpretação é que é o erro, não é o que você disse. Eu quis dizer. Não, a doutrina espírita tem esse negócio de bom para a gente. Ela é muito racional. É só você não complicar. Se a gente não complicar, não fica muito difícil de entender. Agora, se nós ficarmos trazendo fatores complicadores para isso, aí sim, o negócio fica meio esquisito. Não, beleza. Mas são informações assim, bem claras para a gente, né? E até você ver, faz parte até, aí entra no que o Nivaldo falou lá, da fuga, né? É muito mais cômodo para nós acreditar que Deus não quis curar a gente, que Jesus não quis curar a gente, que o Espírito não quis curar a gente, do que a gente admitir que a cura não ocorre, essa cura completa, por deficiência minha. Porque eu ainda, como espírito, não tenho o equilíbrio, não ajo de acordo com a lei ainda na sua plenitude, para eu poder merecer essa saúde integral. E ainda tem aquele negócio do entendimento nosso, de eu saber assim, olha, eu estou sofrendo hoje aqui fisicamente, mas já estou sofrendo naquele processo de expurgar. Eu já conquistei aquilo ali. Então, estou botando para fora, estou limpando o meu corpo espiritual, estou saindo do corpo com o corpo espiritual mais limpo. Ou seja, me livrei do problema que o oriental chama de kármico, né? E que a gente, dentro da doutrina espírita, às vezes chama de kármico também, fala que é karma, mas é ação, é a lei de ação e reação atuando ali, e eu fazendo com que o corpo ele funcione como um mata-borrão da alma. Exatamente isso. Ele absorveu, eu despejei aquilo ali. E isso é interessante, eu acho que já falei isso num desses estudos nossos. O Marcelo trouxe aí o negócio do Conheça-te a ti mesmo, e eu falei que Inácio Bittencourt uma vez falou para nós que lá no plano que ele está, de vez em quando aparece um lá e fala assim, ô Inácio, descobri aqui um ponto preto, uma mancha, um desequilíbrio aqui no meu corpo espiritual.
que, pelo que Inácio falou, é mais ou menos o que esses aparelhos que a gente tem aqui, que vai lá buscar, lá no ínfimo, lá nos pormenores, né, no nosso corpo, tem isso no corpo espiritual e descobre lá um ponto de desequilíbrio, um nó desse energético lá miúdo. E aí eles fazem, pô, tudo bem, eu descobri que tem isso agora. Pô, agora lá vai fazer o exercício e descobrir qual é a causa disso aí. Agora não me pergunte como o cara vai descobrir, né? Mas eu conheço-te a ti mesmo num nível mais elevado lá para eles, deles descobrirem o que está causando aquele ponto preto lá neles, aquele desequilíbrio. Então é essa busca mesmo aí que a medicina espiritual vai ter que direcionar a gente. E a maneira mais clara da gente trazer isso para o pessoal que está buscando a doutrina espírita é isso. Pode falar, Gastão. Maria José. Maria José quer falar. Ela está com o microfone desativado. Abre o microfone, Maria José. Clica aí no microfone. Agora sim, vai, pode falar. Ué, ainda não está. Deve estar o volume agora. Não, ainda não. Maria José, bota a pergunta no chat. É porque você deve estar com o volume baixo aí do microfone, de alguma coisa. Porque ele não está aparecendo travado, mas nós não estamos escutando. Ô, Paulo, enquanto ela escreve, Oi. Deixa eu comentar ainda. Que bom que o Flávio voltou nessa questão, que é muito interessante essa questão, né, que se abordou da cura, e até trazendo esse olhar, esse viés de Jesus do porquê não, porque curou, porque não curou. A nossa dificuldade, até para a grande maioria dos espíritas, é entender a correlação espírito-matéria, em que nível isso ocorre, em que nível energético do espírito atua na célula. Então, é uma dificuldade muito grande. Quando você estava falando, eu lembrei, tem um doutor em biologia molecular e celular aqui, americano, chamado Bruce Lipton, que ele fez muito sucesso e faz ainda, que ele escreveu um dos maiores best-sellers, né, chamado A Biologia da Crença. Esse livro é espetacular. Ele deu um exemplo, quando ele era jovem, ele trabalhou num dealer, né, numa concessionária aqui nos Estados Unidos, que era uma sexta-feira, já chegando perto das 5 horas de encerrar um expediente, e chegou uma mulher com um carro que ela tinha acabado de tirar no dia anterior, e o carro tinha um sinal no painel. E quando a mulher chegou, a pessoa lá responsável pelo atendimento disse para ela que já estava na hora de encerrar, não podia atender. E a mulher fez um escândalo tremendo, sabe? E aí, aquele alvoroço todo, ela disse que ia devolver o carro. Aí o que acontece? Um daqueles mecânicos malandros, espertos, falando, não, peraí, não, isso aí a gente resolve muito rápido. Aí pegou o carro dela, levou lá para dentro, como costuma fazer, né? Vai lá para dentro, você nem sabe o que faz com o seu carro. Ele foi lá e tirou um fusível. Quando ele tirou um fusível do carro, a luz do painel, pum, apagou. Ele entregou o carro para ela, falou, resolveu um problema, seu carro está pronto. A mulher saiu toda feliz, tal, sem um fusível lá que fazia acender. O que ele quis dar como exemplo, Bruce Lipton, que é essa experiência que ele teve, né? Muitas das vezes, o curto-circuito, né, o ponto de contato lá entre o espírito, nos níveis mais próximos, né, no duplo etéreo e no DNA da célula, o que acontece? Está a energética em desequilíbrio, né? Então, você tenta ir lá consertar, você tenta ir reparar, você dá passe, você coloca fluido, bota amor, né? Faz um monte de coisa. Mas a energética do espírito, o curto-circuito, o desequilíbrio, continua lá, porque é proveniente de uma fonte que, se não for analisada pela origem, pela própria origem, isso continua interferindo, isso continua causando problema. Então, eu achei assim, muito legal você trazer esse ponto, porque quando a gente aprofunda o entendimento disso, do porquê não curou, porque a explicação é essa. Porque o curto-circuito está lá, o elemento, o fator gerador continua lá. E aí a gente não tem a possibilidade de ser bem-sucedido naquela
naquilo que a gente gostaríamos, né? De tira de mim, Senhor, me livra desse mal, né? Porque o fator gerador, né? E detalhe, muito importante, tem lugar que promete fazer o que o rapaz da concessionária fez. Tem lugar Exato. que promete resolver o problema, vai lá e só tira o fusível. Né? E exatamente isso que a gente tem comentado aqui, para não entrarmos nessa. Não posso prometer cura, não posso prometer. Por quê? Porque eu não sou agente disso. O que a Maria José comentou aqui é o seguinte, que no caso da mulher hemorroída lá, que nós deu um exemplo, ninguém sabe da programação reencarnatória dela, e exatamente o que o espírito falou para a gente na hora do desenvolvimento daquilo é o seguinte, que ninguém sabe, mas ela cumpriu todos os passos para obter a cura. O sofrimento que ela passou, ela superou. Mas por isso que nós estamos falando, a doutrina espírita ela é tão assim magnânima nisso, que você vê, pela lógica, a gente não precisa saber qual foi a programação. Mas se você entende que o mecanismo é esse, você pode afirmar, se ocorreu é porque estava dentro da lei. Não houve derrogação de lei. Essa é a grande vantagem nossa, a gente não precisa ver para crer nesse sentido de ser o São Tomé, não, eu quero ver lá. Porque os experimentos falam para a gente, no medicina espiritual, a gente traz muitos casos que a gente conta, olha, aconteceu isso, mas por quê? Porque a espiritualidade traz o caso começo, meio e fim. Eles viram já. Então, quando é análise assim, aí no dia do encontro parece sempre alguém assim, mas no meu caso assim. É a resposta mais fácil que tem, não sei. No teu caso, não sei. Eu não sei o antecedente. A gente está narrando esse aqui porque o plano espiritual deu como começou, como aquilo continuou e como acabou. Ele contou a radiografia, a gente não pode fazer isso de uma análise que eu não sei qual é o antecedente daquilo ali. Mas você vê, ouvidos de ouvir e olhos de ver, se você entende que a lei é perfeita, que existe um mecanismo, que não há derrogação da lei, o que a gente pode afirmar, curou? Curou foi porque tinha cabimento, foi porque a pessoa, o espírito ali aprendeu o que tinha que aprender e passou bem por esse aprendizado. Passou no teste do bom cabrito. Não berrou, não blasfemou, aceitou e arregimentou todo o aprendizado que aquela experiência trazia ali. Então é isso. Paulo, está chegando a nossa hora aí. Já chegou, exatamente. 11h15. Fique à vontade. Tá, beleza. Bom, gente, nós agradecemos a todos, mais uma vez, pela participação, pelo apoio vibratório, pelo apoio ao Paulo, vibracionalmente, né? E que nós possamos nos encontrar de novo no próximo domingo, às 10 horas da manhã, para dar continuidade aí. Fechou agora, Paulo? O próximo é o quê? Vou mostrar aqui. O próximo nós vamos continuar trazendo a unidade 2 ainda, cura, equilíbrio da alma com o fator da cura do corpo, falar sobre o passe de cura. Tá ótimo. Tá? Muito bom. Cada dia melhor. Eu não sei se a dona Anunciata está conectada. Tá. Dona Anunciata, faz a prece pra gente. Mas tem que abrir o microfone, porque senão a senhora vai orar sozinha. Não está abrindo. Tem que abrir o microfone. Acho que ela não está conseguindo abrir. Ela não está conseguindo abrir, não. Abriu. Abriu. Faz a prece pra gente. Por favor. Só primeiro eu quero dizer a vocês que eu estou muito emocionada, porque eu tive uma cura. Segundo eu aprendi, eu cumpri todos os desejos. E só tenho que agradecer. Agradecer a Deus por mais um domingo, agradecer a Deus por essa doutrina que nos mostra. Que
somos capazes de melhorar cada dia. É esse Jesus amigo que está sempre enviando essas mensagens de amor, esses amigos irmãos, esta doutrina que nos ilumina, que nos esclarece e que nos ama. Trabalhando nessa doutrina, eu sei que eu não trabalho para ninguém. Eu trabalho pelo amor de Jesus. E esse amor me é devolvido em bênçãos, em luz e em paz. Um abraço fraterno. Que todos nós possamos abençoar os nossos filhos, nossos familiares, nossos lares, nossos vizinhos. E pedir, Senhor Jesus, que nós possamos vibrar positivamente para que essa pandemia seja terminada. Segundo o nosso merecimento, né? A gente sabe de tudo isso. Esse é o problema do Espírito. Que é a nossa solução, não é problema, né? Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que a gente tenha uma semana de muita paz, de muito amor e de muita esperança. Que assim seja. Que assim seja. Um bom dia a todos, uma boa semana para todos nós. Hoje à noite, às 20 horas, tem o Evangelho em Casa. A gente vai rodar o link aí e teremos os links nas redes sociais também. O Jorge comentou sobre aquela Ayurveda. Aquilo ali é uma medicina oriental que tem indiana, parece. É da Índia. Mas ela se atém também muito assim às questões de massagens, alimentações, que é um ponto. Mas quando o Emmanuel vai falar da medicina do futuro, ele está querendo mostrar o seguinte: o médico não vai mais apenas tratar sintomas físicos do corpo físico, mas também olhar, um atendimento mais humanizado, né? Que olha, inclusive, para o sofrimento interno das pessoas e não fica só cuidando de sintomas, né? É isso aí. Um grande